Muito bem. Vamos a esse caso aqui. Esse é um paciente de 64 anos, teve uma história de neoplasia de faringe, tratada com cirurgia e radioterapia há 10 anos. Os oncologistas consideram ele curado. Em junho de 2012, esse paciente iniciou prurido ocular com secreção purulenta em ambos os olhos. Foi avaliado por um oftalmologista, considerou o diagnóstico de conjuntivite, coletou culturas, 5 Schwabs no total, todas negativas, e ele iniciou antibiótico na forma de colírio. O paciente piorou. Após a mudança de antibióticos, de diversos colírios antibióticos, ele usou antibiótico-terapia sistêmica, sem melhora. O paciente foi, então, referido a um centro de referência aqui de Salvador, ele era de uma cidade do interior da Bahia, uma cidade pequena, foi referida para um centro de referência em oftalmologia. Novas culturas foram realizadas, mas o paciente piorou e começou a perder a acuidade visual. Depois, decidiram fazer uma vitrectomia bilateral. O material endoftálmico teve culturas negativas. O paciente não melhorou, foi rehospitalizado para antibiótico-terapia sistêmica. Durante a hospitalização, o infectologista, é um indivíduo que transita muito na hepatologia, já trabalhou conosco lá no nosso serviço, no ambulatório do Hospital Universitário nosso. Ele percebeu que as aminotransferases estavam elevadas e aí referiu a um hepatologista antes de iniciar os antibióticos. Até então, esse paciente não tinha passado por um hepatologista. E aí, quando avaliamos o paciente, ele tinha história de, como boa parte dos nossos pacientes, história de injeções com seringa de vidro, glucose e gluconergan, isso na década de 80. Ele também usava álcool, mas tinha reduzido bastante o consumo alcoólico nos últimos 10 anos. No exame físico, 70 quilos, o índice de massa corpórea 27, o fígado a 2 centímetros abaixo do rebordo costal, 3 centímetros do apêndice tifoide e já apresentava esplenomegalia. E apresentava algumas lesões aparentemente petequiais, que ele interpretava como mosquito e o clínico geral, o seu médico clínico geral, também interpretava como picada de mosquito, mas é curioso que o mosquito voava abaixo, porque só tinha nas pernas essas picadas. Muito bem. Então, quando nós avaliamos o paciente com essa história, suspeitamos de crioglobulinemia e investigamos a possibilidade de estar relacionada à hepatite C pela história epidemiológica do paciente. A crioglobulina foi positiva. Lembro que o teste de crioglobulina tem que ser sistematizado, não se pode colher a crioglobulina como se colhe a rotina de qualquer laboratório, tem que ser em sala não climatizada, a retração do coágulo tem que ser a 37 graus, há toda uma sistematização, senão os falsos negativos são frequentes. Mas nós colhemos no laboratório de imunologia e foi positivo, fator reumatoide 70%, 80% positivo nesses casos, né? E esse paciente tinha claramente uma vasculite, muito baixos níveis de C3, C4, CH100, o anti-HCV estava positivo, o AG-HBS negativo, o anti-HBC IgG positivo, anti-HBS negativo. Ele tinha um HCV-RNA de 7,2 logs, genótipo 1A, HBV-DNA negativo, Fibroscan 12,6 quilopascais, ecografia mostrava uma doença crônica de fígado com sinais de hipertensão portal, mas na endoscopia não havia varizes. Tinha 3,4 de albumina, 95 mil plaquetas pelo automatizado, 118 mil por fônio. Glicemia 110, hemoglobina 13, creatinina 1,2, mas a sedimentoscopia urinária era normal.
E aí solicitamos uma escleroscopia que mostrou um padrão que é típico de doença de imunocomplexo, que são as gotas em pingo de vela na esclera do paciente. Então, o diagnóstico desse paciente foi dado, está aí o quadro clínico, como ele se encontrava neste momento, e ele já tinha menos de 20% da visão, estava praticamente cego, isso em 2 anos. O que é que nós devemos fazer agora com esse paciente? Corticoterapia, rituximab, tratamento da hepatite C com terapia tríplice, esperar o tratamento da hepatite C com um regime interferon-free. Qual a conduta? Vamos ouvir primeiro a opinião da plateia e depois vamos ouvir os expertos. Muito bem. A maioria não faria nada, trataria a hepatite C, o rituximab ninguém faria. Mário, você pode comentar o que é que você faria? Bom, eu precisaria primeiro do oftalmologista junto comigo para saber o que está acontecendo com... eu acho que ele precisa de tratamento do vírus C, não tenha dúvida. Eu não me lembro do que foi decidido o ano passado, que a gente não tinha nenhuma opção fora o interferon, mas eu acho que ele precisa ser tratado do vírus C, sem dúvida nenhuma. Eu gostaria de ter um regime interferon-free também para ele, para tratar. Mas eu acho que neste momento, Rafael, esse paciente está se tornando cego, ele está perdendo a visão. Yo trataría el virus C, pero además le daría corticosteroides, porque los corticosteroides mejoran rápidamente la vasculitis y, por tanto, dan tiempo que el tratamiento triple antiviral haga su efecto. Ok, Reina, nós não temos interferon-free disponível. No. Si tuviera interferon-free, le daría interferon-free, okay. Pero si no, le daría el tratamiento triple con PEC, Riva y Telaprevir o Ceprevir, claramente, porque estos pacientes se curan fácilmente con la terapia triple. Lo que pasa es que hay que dar corticoides para que mejore la vasculitis y dejaría el rituximab como segunda opción en el caso de que no hubiera mejoría con los corticoides y el tratamiento triple. Reina, este paciente tem albumina 3.4, albumina baixa, plaqueta baixa, é cirrótico. Usar corticoide, você teria alguma preocupação a longo prazo? No, I'm absolutely agree with Rafael. The first point is we certainly need to treat HCV if possible, interferon-free, but this is something which may not lead to immediate clinical improvement. This patient is at a risk of becoming completely blind. This is an emergency situation where you have to treat the last final pathological event, and which is immune complex vasculitis, and which is an immune event. So we have to do immunosuppression. And I actually would consider rituximab. Nobody answered that one. And I would, the question is certainly as immediately after corticosteroids would not have a response. So I think this is what has to be done. Then the second point is, you're absolutely right, immunosuppression in a patient with albumin of 34 is not fun, and we have to watch this patient. If this, be very careful whether there's any little amount of ascites. Then I would also do, if they would develop ascites, maybe even preemptive antibiotic therapy, because this may harm this patient further, but this is a lot of discussion. But therefore I would, and I'm not too concerned about corticosteroid therapy
in patients with compensated cirrhosis, which is here. This is an issue if you have really child B, child C cirrhosis, but compensated cirrhosis does not really worsen immediately by corticosteroid therapy. We're not talking about, let's say, years of high-dose immunosuppressive therapies. We are now talking about something which has to be done now within days and weeks. And also, if, let's say, after 2 to 4 weeks you don't have an improvement, I would use rituximab. And this has been shown for many other patients. So it's... Uma outra pergunta aqui, só para... Quer dizer, tendo ele uma doença de imunocomplexo, uma crioglobulinemia mista essencial, se você quer remover rapidamente desse paciente grande quantidade de imunocomplexo, se a plasmaferese também não seria uma outra opção terapêutica. E a preocupação de fazer o rituximab no paciente que tem anticorpos anti-HBC positivo, ele tem contato com o vírus B. Se nesse caso você teria preocupação de fazer o rituximab com lamivudina, tenofovir... profilaxia, sem dúvida. Yo creo que es muy importante entender que esto es una emergencia. Sí. Por tanto, hay que tratar la emergencia de la manera más rápida posible. Y por tanto, hay una secuencia. Corticoides primero, rituximab después, plasmaféresis en caso realmente grave. Utilizar plasmaféresis inmediatamente para intentar eliminar los inmunocomplejos. Estoy absolutamente de acuerdo. Moisés, o oftalmologista e o imunologista consideraram que para o corticosteroide fazer efeito precisava de doses elevadas. Não poderia usar doses anti-inflamatórias, teria que ser imunossupressora, o que significa 1 miligrama por quilograma de peso, acima de 60 miligramas por dia. Como seria a sua conduta diante dessas opções? Rituximab versus corticoide em alta dose num paciente cirrótico. Me temo que me dejaría aconsejar tremendamente por el oftalmólogo, en este caso mi hija, que tengo una hija oftalmóloga, pero que no saben nada. Pero algunos sí que saben, Rafael. Bueno, es un caso tremendamente difícil en el que me sumaría también a lo del tratamiento, como se ha comentado, de la hepatitis C. También dependiendo del sitio donde estuviéramos podría ser la opción 4 como una emergencia si fuera conseguible. Y en cuanto a las dosis, pues si hay que darles esas dosis elevadas, pues habrá que dárselas. Paraná, nós não temos, vamos dizer, não temos ainda o interferon free. Quer dizer, a realidade nossa... Isso nós estamos no ano passado ainda. Tá, a realidade seria um esquema tríplice, utilizando o inibidor de protease com interferon num paciente que já está naquele risco maior de desenvolver infecções graves e usando corticoide, talvez. Exatamente. Talvez. Didier. In vasculitis, I mean, I'm not sure that the treatment of hepatitis C is an emergency. So it should be treated, but it's not an emergency. The emergency is eye treatment, and so you have to discuss with specialists. I agree with the three therapy, corticosteroid, rituximab, and plasmapheresis, plasma exchange are possible. And I think this is the urgency, and it should be done with a specialist. The treatment of hepatitis C should be done, but it will not resolve the problem, the eye issue in 2 days. It is never like this. So the first issue is to give a specific treatment for the eye, and then to treat hepatitis C in second round. And if I can add regarding the interferon therapy, certainly we have to do this. We just had 2 weeks ago a meeting with our nephrologists talking about glomerulonephritis associated with cryoglobulinemia. And our experience is that, yes, it can improve, but sometimes the symptoms even stay after clearance of hepatitis C virus infection. So this is no guarantee that you're doing a good thing. And therefore, once again, early therapy. But if you use rituximab, then certainly we should consider preemptive therapy inhibiting HPV replication. The response to rituximab in these cases is impressive. After the second shot of rituximab, usually the vasculitis disappears. Then it can
relapse after that, but the initial response is very, very, very impressive. So I would go on steroids, and immediately after that, if there is not a good response, I would go to rituximab. Bom, é um caso difícil. Toda essa discussão, todas essas opções, plasmaférese, corticosteroide, baixa dose, alta dose, rituximab, e o tratamento, tudo isso foi discutido de forma multidisciplinar. Esse caso obteve uma segunda opinião em Londres também. E vamos adiante. Esse caso foi apresentado numa reunião em Londres há 1 ano e meio, mais ou menos. Muito bem. Decisão difícil, né? Nós não temos interferon free no Brasil. Depois de discutirmos, decidimos pelo rituximab. E usamos o mesmo esquema de artrite reumatoide, porque não há um esquema definido para crioglobulinemia. Há um esquema proposto, Cocumba é o esquema que mais se usa, mas não há nada ainda definido e validado. E fizemos antibiótico profilaxia, obviamente. O paciente melhorou, recuperou parcialmente a visão do olho direito, voltou a assistir televisão, a ver novela e futebol, melhorou C3, C4, CH100, mas as aminotransferases se elevaram. 5 vezes o normal, a albumina caiu um pouco e ele começou a desenvolver edema e ascite, que foi controlado com aldactone e dieta. Se você está de acordo com a nossa decisão, que foi a de usar rituximab, vocês recomendariam a profilaxia? É um paciente anti-HBC, IgG isolados, com HBV DNA indetectável. Vocês recomendariam profilaxia? Sim. Rafael, sim? Sim. Yes, but the guidelines clearly state that you can do this, but you do not have to do this. So the European guidelines, they were in between. Let's say the hard evidence that we really prevent something severe is very low and limited in these patients. The overall rate of reactivation after continued rituximab therapy is less than 5% if you really go to all trials, in particular if HPV DNA is negative. Obviously, having lamivudine is cheap and easy. It may be cheaper to use lamivudine than repeated HPV DNA testing than to do it later. Certainly, if I would do it myself, I would take it. Eu acho que você tem que lembrar que... I disagree. So it is very clear that those patients, for sure, those with HPV DNA positive should be on treatment, on prophylactic treatment, let's say. But those anticore positive with HPV DNA negative, even with anti-HBs positive, they can reactivate if you do not do prophylaxis. Prophylaxis is easy to give, cheap, because you can do it with lamivudine if you want, and for sure, we have had a prospective trial comparing no prophylaxis versus prophylaxis in anticore lung positive patients, and 3 of the non-prophylactic patients presented a recurrence, and none of the patients on prophylaxis. So definitely, I would be, of course, in definitive to give prophylaxis. And the patients is cirrhotic. Uma mortalidade com a reativação muito alta, Paraná também. Much more on my decision. Você tem mortalidade de até 30%, às vezes, com reativação com o uso do rituximab. Eu acho que a literatura mostra vários casos graves, inclusive com anti-HBs, como eu também daria profilaxia, sem dúvida. Nós discutimos esse assunto recentemente em Brasília, na Câmara Técnica de DST, AIDS e Hepatite, porque no Brasil só se autoriza para essas condições lamivudina, seja para quimioterapia, seja para a prevenção desses pacientes que usam inibidores de TNF, rituximab.
Então, a gente estava querendo exatamente que o Ministério nos autorizasse a utilização de medicamentos de melhor potência, como tenofovir, como entecavir. Aparentemente, isso foi aprovado, mas ainda tem que ter a emenda ao consenso brasileiro. Mas eu concordo que eu acho que esse é o paciente com indicação formal, porque ele tem anti-HBC positivo, né? E eu acho que ele teve algum contato com o vírus B, obrigatoriamente, esse paciente, numa situação de imunodepressão, ele pode reativar a doença. Didier. No, I agree. First, I was disappointed by the fact that the EASL guidelines did not recommend prophylaxis in anti-core positive patients, because I know that from the experience in Asia, where it is extremely frequent, we see there are a lot of HBV reactivation in this situation, and my feeling is that the point is that frequently these patients are not followed by hepatologists. So the recommendation is you follow the patient, and if he reactivates, you treat him. The point is that the patient is not followed by the hepatologist, and when the hepatologist sees the patient, this is always with the HBV reactivation. I agree that it is much less frequent than in S antigen positive patient, but I think my personal recommendation is to give a prophylaxis. Yes. Eu tenho uma experiência pessoal com um colega. I shall add that from the transplant part, and I mean now 80% of the severe cases of HBV-related liver failure in my department are HBV reactivation on chemotherapy, on rituximab or anti-TNF treatment and like this. And the argument for preemptive therapy is that if viral load increases, then suppressing viral load does not really alter the course. Then it's too late because of the immunological effect and then hepatitis is ongoing. And for this case, obviously your argument is the right one. This patient has already cirrhosis, so no risk in this patient. You can argue about the other one. Eu tive uma experiência com um paciente, colega, um médico de uma cidade do interior do estado, transplantado renal há 15 anos, estava muito bem do transplante, anti-HBC IgG positivo, era acompanhado pelos nefrologistas, e esse paciente teve um linfoma de células B e usou rituximab. E ele reativou uma hepatite grave, os nossos residentes lembram do caso, foi internado na unidade, felizmente resgatamos com entecavir, mas foi um quadro muito grave e muito dramático. De vez em quando acontece, e quando acontece no paciente com a doença crônica de fígado, às vezes a gente não tem como resgatar. Vamos lá. Um mês depois, então, o paciente estava pior, voltou a cair C3, C4, CH100. A ascite foi controlada com diuréticos. Ele desenvolveu depressão, tentou-se utilizar esse citalopram, o oftalmologista aí resolveu entrar com dose baixa de corticoide, entramos naquela fase que ninguém sabe o que fazer, né? Pouca melhora, ele tinha um MELD então 15, Child 8, e agora o que fazer? Transplante. Como se comporta a crioglobulinemia pós-transplante de fígado? E a questão do câncer de faringe há 10 anos teria algum problema no transplante? Colocarmos ele em lista de transplante e esperarmos pelo interferon free, um compassivo interferon free, ou heroicamente tratá-lo com PEG-RIBA? O que é que vocês fariam?
bem, nós não temos nenhum paciente tratado ainda. Isso nós estamos no ano passado. Até hoje a gente não teve acesso ao tratamento compassivo ou compassionado aqui no Brasil. Mas vamos à discussão. Rafael, o que é que você acha? Obviamente yo intentaría tratarlo con interferón free, porque en este momento tratarlo con interferón me parece que no tiene demasiadas complicaciones y demasiado riesgo. Yo le daría tratamiento porque podría ser que mejorara muchísimo. Yo no tengo experiencia, Didier seguro que sí, en trasplante en crioglobulinemia y por tanto no tengo experiencia y no puedo contestar. Pero yo antes intentaria tratar clarissimamente com interferon free. Acho que essa, infelizmente, é a realidade de grande parte dos nossos pacientes hoje, quer dizer, sem contar a crioglobulinemia. Eles estão muito... a doença está muito avançada para o interferon, eles têm um MELD muito baixo para receber um transplante na nossa realidade brasileira e precisam de um tratamento livre de interferon, sem dúvida nenhuma. Nós temos inúmeros desses pacientes, sem dúvida, nos nossos serviços. A lista de transplante do vírus C está ficando parecida com a NASH, né? A doença, o MELD não anda e o paciente fica mais doente, né? E não consegue transplantar. Didier. So we never see this case, I mean. No, first, it is not frequent in my experience to have a very severe cirrhosis and very severe cryoglobulinemia. Frequently, very severe cryoglobulinemia are seen in patients with non-severe liver disease. So it is very rarely that I have both issue, very severe liver disease and very severe cryoglobulinemia. So this is why it's difficult to answer. If I have this patient in my hands, I will not treat him with PEG plus RIBA because he has ascites already and he will not support the treatment. So I will treat first with interferon-free regimen and see what happens, if situation improve or not, etc. Regarding the fact, liver transplantation according to cryoglobulinemia, as I told you, we have extremely few patients, we have no patient like this with such severe cryoglobulinemia and what is the outcome after transplantation. So we almost never seen this type of patient, so I cannot say how will evolve cryoglobulinemia after the transplantation. We have some cases with renal failure, cryoglobulinemia and renal failure, with no clear improvement after liver transplantation. But with ocular problem, I have not seen any patient like this. Regarding the previous cancer, this was larynx cancer. So we have no yes or no decision. This is always a decision according to the specialist advice. If the specialist of the larynx says there is a high risk of recidivism, we will not do it. If he says that probably the patient will not recur or the risk of recidivism is not very high, we will do it. So, but my first attitude, I mean, in France, would be first interferon-free regimen, see what happens, and then decide according to all these criteria. Moisés, esse paciente, ele foi um bebedor, um usuário de álcool até 10 anos. Ele parou de beber porque ele teve o câncer de faringe. Mas ele usou bastante álcool. Esse aspecto sugere que essa doença mais avançada que o paciente tenha numa crioglobulinemia, o que não é esperado, porque esses pacientes têm resposta TH2, portanto, tendem a preservar o fígado. Você acredita que esse paciente possa ter duas doenças? Uma doença alcoólica que estava estável e que a hepatite C atualmente contribuiu para esa evolución tan desastrosa? Sí, es una explicación que podría poner todo de acuerdo, o sea, de esa evolución mayor de la hepatopatía por virus C, o sea, que sí que es posible. También habría que aclarar si
claramente si lo del alcohol lo ha dejado completamente, que podría ser un obstáculo en caso de que no y estuviese mintiendo para lo del trasplante. Pero vamos, que podría ser la explicación de esa mayor evolución del virus C. Ok, vamos adiante. Bom, portanto, um péssimo caso, plaqueta baixa, albumina baixa, péssimo candidato a qualquer tratamento com interferon, manifestação extrahepática atípica e severa, nenhum regime de interferon free disponível no Brasil, nenhum compassivo disponível no Brasil. Durante os procedimentos para listar o paciente, mas a gente sabia que esse paciente dificilmente, a não ser em critérios excepcionais, ele seria transplantado, porque o mel de 15 não se transplanta, e esse paciente morreu enquanto fazia os procedimentos na lista. Insuficiência hepática. I mean, it's never good to have too many things together, because this patient has a severe liver cirrhosis, severe extrahepatic manifestation, and in addition, a recent cancer. So at a point, it is too much for a patient. And I mean, we cannot do everything. And I mean, the evolution is was predictable. Ok.